Meus irmãos, a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Jonathan Villanova, pastor da Segunda Igreja. Saudações a todos os nossos irmãos que ao longo desse tempo têm acompanhado o projeto do presbitério para que nos unamos orando a Deus ao longo desses 50 dias de oração e jejum. Que Deus nos continue abençoando e guiando. Eu quero compartilhar para os irmãos o que a Escritura diz em Mateus capítulo 5, nos versos 3 e 4. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nosso Senhor Jesus, Ele era seguido por multidões. Muitos homens e mulheres iam ter com Jesus porque estavam necessitados. Alguns deles eram pessoas humildes, pessoas de condição de pobreza. Eles não tinham muitos recursos, mas além disso, eles também eram pessoas com problemas e doenças que faziam que suas vidas eram complicadas. E ali nós podemos ver que o Senhor Jesus, Ele sempre esteve próximo para ajudar e socorrer aos necessitados. Mas ele também sabia que essas pessoas com necessidade tinham necessidade também de conhecer o Evangelho e a palavra do nosso Deus. Por isso que ele se assenta no monte e então começa a ensinar-lhes. E a primeira coisa que nós encontramos nesse ensino do nosso Senhor Jesus é que ele fala das bem-aventuranças daqueles que recebem de Deus as boas de vida nova. Nós encontramos aqui que Jesus não fala para os ricos, os poderosos, os que estão com saúde e que têm os recursos para o desenvolvimento de vida. Jesus fala aqui para todos os homens, para crianças, jovens e adultos, e fala para que eles possam ver a diferença que há entre aquele que busca Deus e aquele que nega o seu nome. A bem-aventurança começa aqui, falando para aqueles que são pobres em espírito. Nós encontramos aqui que aqueles que se reconhecem pobres espiritualmente perante de Deus são aqueles que reconhecem que estão mortos em seus delitos e pecados, que são pecadores, e que eles não têm nada espiritualmente que possa agradar a Deus. Por isso Jesus diz: aquele que reconhece sua condição de pecado, aquele que reconhece que não tem que oferecer a Deus espiritualmente, ele será bem-aventurado, ele será quem receba o reino de Deus. Logo após nós encontramos que ele disse aí: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse salmo fala da bem-aventurança daqueles que choram, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que têm pecado, que eles são indignos da graça e da misericórdia de Deus. Essa bem-aventurança pode ser aplicada aos assuntos das nossas vidas que nos fazem sofrer. Nós podemos ver que há pessoas que choram por causa das doenças, há pessoas que choram por causa dos problemas na família, no matrimônio, há pessoas que choram por outros assuntos. E sim, é válido que nós possamos encontrar um consolo de Jesus quando fala da bem-aventurança daqueles que choram. Mas esse verso fala para que nós possamos pensar na consequência que o pecado trouxe à humanidade. A partir da desobediência de Adão e Eva,
o pecado entrou no mundo. Esse pecado foi herdado aos nossos pais e dali passou a nós outros. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e o que hoje sofremos é consequência do nosso pecado. Querido, a pandemia, o vírus que hoje nós estamos sofrendo, tudo isso é a consequência do mal e do pecado que um dia começou na desobediência de Adão e Eva, do qual veio vários males ao nosso tempo. E nesse tempo há muitos que estão chorando, sofrendo. Nós temos que orar a Deus: tenha misericórdia de nós. Bem-aventurado aquele que ora a Deus: se propício a mim que sou pecador, tenha misericórdia de mim. Oremos a Deus que nos ajude. Os tempos que estamos vivendo são complicados, mas comecemos elevando um clamor de súplica a Deus e misericórdia pela nação brasileira. Que oremos como Daniel, como está registrado no capítulo 9. A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, a todo o povo, quer os pequenos, quer os grandes, todos nós pecamos contra ti. Choremos, clamemos a Deus e supliquemos: seja propício a nós que somos pecadores, nos perdoa, e o Senhor, em Jesus Cristo, consolará nossos corações e nos ajudará para que continuemos firmes perante dele. Que Deus os abençoe. Continue orando. Deus é conosco e Ele nos mostrará sua graça e misericórdia em seu Filho a cada dia. Um abraço. Deus os abençoe.